Boa noite, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Que a paz de Deus e de Jesus faça-se com todos. Sejam bem-vindos aqueles que pela primeira vez adentram esta casa. Sejam bem-vindos aqueles que aqui retornam. Que Jesus abençoe a todos. Boa noite a nossos irmãos internautas que estão conectados via internet pela página espiritismosul.org.br. Elevamos nosso pensamento a Deus, a Jesus, para fazermos nossa oração. Nesse momento, ó Pai, que aqui nós nos encontramos para estudar Teu Evangelho, Teus ensinamentos que nos deixaste. Permita, Senhor, que a Tua paz, que a Tua luz, que Teu amor nos envolva a todos. Me ilumine, Senhor, para que eu possa transmitir a mensagem da noite, para que esta nos envolva em nosso dia a dia. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos proteja, com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes. Damos por iniciada a parte doutrinária desta noite. Que assim seja. Iniciamos hoje o mês de maio. Que este mês nos devolva possíveis sonhos roubados. Que nos traga positividades, força e fé. Para que possamos continuar correndo atrás dos nossos sonhos. Que Ele nos encha de surpresas. Surpresas boas. Que não nos falte coragem. Se neste mês houver dificuldades, que estas sejam superadas da melhor forma possível. Lembramo-nos de Chico Xavier, quando ele nos falou que tudo passa. Que Mário nos traga chuvas de bênçãos, amadurecimento e amor. Muito, mas muito amor. Seja bem-vindo o mês de maio, o mês do lar, das mães, das noivas e da família. Nunca é demais salientar que a missão evangelizadora do Brasil, na sementeira do espiritualismo moderno. Aqui a doutrina consoladora dos espíritos, ela perde a exterioridade, os fenômenos, para que o homem, a humanidade desperte a luz da vida eterna. Aqui, o Evangelho em movimento extingue a curiosidade ociosa e destrutiva, que se levanta em monstro devorador do tempo, descortinando o campo do serviço pela fraternidade humana, sobre o patrocínio do Divino Mestre Jesus. É por isso que ao espírita brasileiro muito se pede, esperando-se dele a decisiva atuação no trabalho restaurador em prol do mundo, em benefício de si
Porquanto nesta nossa pátria abençoada do cruzeiro, a amplitude da terra se alia à sublimidade da revelação. Entendamos assim o serviço evangélico na intimidade da sua filosofia espiritualista, esculpindo em nós, antes de tudo, os princípios da doutrina espírita, da doutrina viva e redentora, da qual nós nos constituímos como pregadores dela, aonde nós entrelaçamos os nossos corações em torno da boa nova, que nos deve presidir as experiências nas nossas atividades, nos nossos desafios do dia a dia. Enquanto aqueles espíritos que encontram-se distraídos, degladiando-se, encontram-se desprezando-se, insensatos, que nos compele a disciplina para que possamos exercitar o serviço ao bem, revelando-se gloriosos, radiantes, dominantes em seus sacrifícios da cruz, aprendendo finalmente em companhia de Jesus que só o amor transforma, que só o amor é bastante forte para que possamos defender a vida, e que só o perdão vence o ódio, que somente a fé renasce de todas as cinzas das nossas ilusões, aquelas ilusões mortas, e que somente o nosso sacrifício individual, em seu nome, Jesus, Ele é o caminho da ressurreição, ao seu evangelho que fomos chamados. Nesta noite, meus irmãos, como aqui está a imagem no telão, a mensagem que eu vos trouxe é uma homenagem ao nosso Evangelho segundo o Espiritismo, que no dia 15 do mês passado completou 153 anos de existência. Pois foi no ano de 1864, Kardec colocava para nós a sua primeira edição, cujo objetivo tem um papel fundamental na história do Espiritismo, da doutrina espírita, que com a influência decisiva, ele fará a transformação da humanidade que tanto desejamos. Eis que até o momento do seu lançamento, o Espiritismo chamara mais atenção para os princípios filosóficos que o norteavam nas questões referentes à mediunidade. Porque ainda que o livro dos Espíritos seja a base de todo o edifício do Espiritismo, o Evangelho segundo o Espiritismo
Disseram-lhe a Kardec os espíritos: liberta este edifício dos andaimes e enseja a todos a visão da sua cúpula a desenhar-se no horizonte. Na verdade, esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, foi um atrevimento do ponto de vista do clero daquele tempo. Pois ele ousou tocar em assuntos considerados de sua propriedade. No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec mergulha na religiosidade pura, modificando os posicionamentos seculares, afirmando o caráter religioso da doutrina espírita, que ele, entretanto, preferiu chamá-la de moral, aonde nós encontramos os ensinamentos para a nossa moral elevada. Eis que nesta obra são abordados os temas práticos no campo da moral, dos interesses gerais do homem, da sociedade, do mundo. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, está desvendada as palavras do Mestre sobre a luz da reencarnação, permitindo-nos que possamos descobrir-lhe os ensinos, como ensinos sejam passíveis, ensinos para que possamos segui-los, para que através dos seus ensinamentos do Evangelho segundo o Espiritismo, possamos nos recuperar o homem e recuperar o mundo. Aí Jesus desmistifica-se como Deus homem e apaga o mito do crucificado, do qual encheu a humanidade de pecado, de culpa, condenando-nos ao sofrimento eterno, para que possa revelar-se o nosso amigo, o irmão mais velho, que é capaz de nos doar em experiência, para que possamos encontrar a paz e a felicidade que tanto almejamos. No Evangelho nós temos a chance de compreendermos por que viemos ao mundo, por que estamos aqui, por que estamos sofrendo, porque existem as dores nesse atual estágio evolutivo em qual nós nos encontramos, bem como a sua utilidade para o nosso aprimoramento espiritual. E dentro do Evangelho, a justiça divina, ela se revela para nós no amor, no perdão, com o que desvendamos as nossas oportunidades no corpo físico, para que possamos estar preparados para o reencontro com a lei divina que um dia nós desprezamos. Um dos pontos mais altos deste Evangelho é o de confirmar o Espiritismo como sendo o Consolador prometido por Jesus.
Em João, capítulo 15, encontramos as palavras de Jesus. Se me amais, guardais meus mandamentos, e eu rogarei o Pai a ele, vos dará outro Consolador, para que fique eternamente convosco. O Espírito é verdade. É este a quem o mundo não poderá receber, porque não o vê, porque não o conhece. Mas vós os conhecereis, que somos nós, porque ele ficará convosco e estará em vós. É o Evangelho, do qual temos ele há 153 anos. Em comunicação a Kardec, em setembro de 1963, os guias espirituais o dizem: a nossa ação, principalmente a do Espírito de verdade, é constante ao seu redor, de tal maneira que não a podeis negar. E o que, meus irmãos, de nossa parte não podemos negar é o caráter eminentemente consolador do Espiritismo, que eclode as páginas sublimes do Evangelho, que nos trazem os ensinamentos do Mestre Jesus. É o Evangelho segundo o Espiritismo, que ele venha nos falar da razão, ele venha nos dizer do nosso sentimento, ele nos remete para que vivenciemos o Cristo Consolador, quando vai a nos dizer: nunca vos deixarei, nem os desamparei. E ele ainda vai mais além quando nos diz no capítulo 5: bem-aventurados vós que sofreis, pois eu estarei ao seu lado nos momentos difíceis. Pois, nesta data de mais o aniversário que comemoramos no dia 15, desta obra fenomenal, para que possamos aderir em nossas vidas, nós temos a grande responsabilidade de transformar seus ensinos em atos, para que possamos juntos realizar os propósitos do Mestre Jesus. Quando há mais de 2000 anos ele esteve aqui conosco, bem como a do Mestre Allan Kardec, ao se fazer apóstolo de Jesus, e sobre a sua assistência, recordar e complementar nesta obra o que Jesus já nos falou, já nos legou em sua passagem junto a nós. O Evangelho é o nosso remédio, é o remédio salutar, para que possamos vivenciá-lo no nosso dia a dia, dentro da nossa família, junto com as pessoas que nos rodeiam. É o Evangelho que nos mostra
Como vamos evoluir? Com o perdão, com a resignação, com a tolerância, com a paciência, com muitas e outras instruções que Ele nos traz para que possamos colocar em prática, para que possamos vivenciá-lo. Finalizo, meus irmãos, esta mensagem com um poema. Mas só que junto com esse poema, o nosso irmão Bruno colocará na tela o primeiro exemplar do Evangelho segundo o Espiritismo, que Kardec lançou há 153 anos. Os Espíritos do Senhor, que aos destinos do mundo conduzem, corrigem, velam as mãos do Deus oriundos, convocam Allan Kardec, junto a ele, grande leque de espíritos, assim, para eles trazerem ao mundo o Evangelho segundo o Espiritismo, enfim. As bases do Espiritismo. Kardec havia lançado ciência, filosofia, mas o tempo era chegado da base ética, da moral, do mundo espiritual, sem dogma, sem fanatismo, a renovar o homem velho. E com isso, assim, nasce o Evangelho. E ali chegava o código da paz, do amor, de luz. O Consolador que vinha da promessa de Jesus. Não mais a dor. Sem resposta. Não mais uma fé imposta, mas a fé que enfrenta a razão. Em qualquer época ou lugar. Deus que é amor, vem reinar sobre o nosso coração. São 153 anos desta obra magistral. O Evangelho segundo o Espiritismo é real. Livro de ética cristã. Roteiros da alma sã, que orienta, que ilumina, consola e nos abre caminhos, a retirar os espinhos na escalada divina. É o roteiro mais certo para que possamos vivenciar o amor. É o concerto da paz, onde tanto benfeitor abre a mensagem do Cristo de um ponto jamais visto, que evoca o amor e a razão, para ser lido, para ser estudado, seus tópicos vivenciados, rumo à nossa autoeducação. Nele
encontramos a paz. A paz na terra, a paz no mundo, a paz entre os homens. Nele encontramos a luz do mundo que tanto precisamos. Toda a luz que vem do bem, ante a verdade ao bem, que vai além. Está nele o fim da guerra, o fim do ódio. Está nele a verdade do além, da vida real assim. É o evangelho inolvidável alento, que acaba qualquer tormento, na razão do nosso amor sem fim. Nele a treva se dissipa, é nele que o fraco é forte. Nele encontramos a caridade, que muda o nosso destino. E a sorte nele e a morte se faz vida. Seu canto de luz nos convida ao amor com altruísmo que tanto precisamos para que possamos reformar o homem velho. Salve, salve, o nosso Evangelho, segundo o Espiritismo. Muito obrigado, Kardec, por nos trazer esta obra belíssima, para que possamos colocar ela dentro do nosso coração, para que possamos nos modificar, nos renovar em todos os segmentos da nossa vida. Muita paz e que assim seja. Mais uma vez, aqui nós nos encontramos, para que possamos nesse momento fazer nossas irradiações, fazer nossos pedidos, agradecimentos, falar com Deus. Agradecemos ao Pai por mais esta oportunidade que foi nos dada nesta noite, por vivenciarmos o Teu Evangelho, os Teus ensinamentos que nos trouxeste. Te pedimos pelos nossos irmãos que encontram-se nos hospitais, com suas dores, com suas doenças, suas aflições. Nos disseste, Senhor, que Tu nos aliviaria, e assim que te pedimos. Abençoa aqueles irmãos que lá encontram-se, aqueles irmãos que nesse momento estamos pensando neles, em seus lares, que também possuem dores, para que elas possam ser aliviadas, para que eles possam recuperar-se. Por nossos irmãos que encontram-se nos presídios, resgatando seus erros, suas falhas. Permita, Senhor, que o perdão, a resignação os envolva em seus corações e de seus familiares. Pelas famílias que encontram-se desavenças em conflitos, permita, Senhor, que o amor, que a paz os unam novamente, para que eles possam dar seguimento na sua jornada evolutiva. Pelos nossos jovens que encontram-se perdidos nas drogas, nos vícios, permita, Senhor, que eles possam encontrar o caminho de volta para buscarem a sua recuperação junto com seus familiares. Te pedimos pelo nosso Brasil, pela nossa pátria, que o Teu Evangelho penetre no coração dos governantes, para que possamos evoluir, para que possamos progredir, que essa é a nossa missão. Te pedimos pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos que partiram para o mundo espiritual. Misericórdia a eles, Senhor. Fluidifica as águas, os líquidos que aqui se encontram dos nossos irmãos internautas.
Que Deus nos abençoe e que Jesus nos proteja. Com a permissão e o amparo de nosso mentor espiritual, Dr. Bezerra de Menezes, damos por terminada a parte doutrinária desta noite. Permaneçamos em silêncio no aguardo da fluidoterapia e que assim seja.